Bom, boa tarde a todos, né? Vamos dar início então ao encontro PLD, agora referente à primeira quinzena de dezembro de 2025, né? No qual a gente busca abordar o comportamento da primeira, segunda, né? E dessa terceira semana do PLD, bem como trazer ali, né, expectativas em termos da projeção dos próximos meses, buscando analisar então, né, esse comportamento do PLD durante esses primeiros dias. Como de costume, né, a gente pede para que quaisquer dúvidas, né, sejam encaminhadas através aqui do chat da plataforma Teams, né, mas caso alguém tenha uma dificuldade ou prefira, pode também utilizar o e-mail de pre@cce.org.br durante aqui o evento do encontro do PLD. Quaisquer dúvidas que não sejam referentes ou em momento posterior ao encontro, a gente pede que seja realizado a abertura de chamada através da central de atendimento da CCE pelo e-mail atendimento@cce.org.br ou pelo telefone 0800 591 4185. Como de costume, né, buscamos aqui discutir tecnicamente as informações relacionadas ao PLD publicadas nos nossos boletins, tratar da coabilidade dos dados, procedimentos e resultados da cadeia de programas, né, com base na Resolução 1032 de 2022, buscando então estreitar o relacionamento com vocês, abrir espaço para recebimento de sugestões, para o aperfeiçoamento deste evento dos nossos boletins, além de apoiá-los em suas análises de mercado, reforçando a transparência e a simetria na divulgação das informações publicadas pela CCE. Como de costume, né, nosso encontro ele está sendo gravado e depois disponibilizaremos ali na plataforma do YouTube da CCE. Bom, nossa agenda desse evento do meio do mês, né, tem essa característica, né, em termos de pontos de destaque, análise do comportamento do PLD deste mês, uma breve análise da operação eletroenergética, o histórico do PLD e a projeção do PLD de maneira preliminar ali em termos do PLD de janeiro de 2026. Bom, já então eu passo a palavra para o Daniel Godinho para ele dar sequência aqui na apresentação em termos dos pontos de destaque. Obrigado, Humberto. Consegue confirmar para mim se está vendo minha tela? Tudo certo. Beleza, então, obrigado. Boa tarde a todos. Estão dando continuidade aqui nos pontos de destaque. A gente traz aqui o informativo sobre a antecipação de divulgação das funções de custo futuro dos modelos New Wave e Decomp durante esse mês de dezembro, por conta aí dos feriados de Natal e Ano Novo. Então, para amanhã a gente já tem a antecipação da revisão 3, referente à quarta semana operativa do PMO de dezembro, né, para o modelo Decomp. Para a semana seguinte, tanto que faz referência ali ao PMO de janeiro de 2026, a gente tem a antecipação dos modelos New Wave, da função de custo futuro dos modelos New Wave e Decomp para o dia 23 de dezembro, terça-feira. E na próxima semana, né, na última semana ali de dezembro, a gente também tem a antecipação da função de custo futuro do Decomp da segunda semana operativa de janeiro, também para terça-feira, no dia 30 do 12. A gente destaca, né, que a publicação diária referente ao modelo D100 ela não é impactada por conta ali desses feriados. Em relação às FTs, a gente traz aqui que as versões seguem as mesmas das últimas apresentações, então a versão do New Wave segue sendo a 30.0.4, no Decomp 32.0.1, a versão do GVASP é a número 10 e a versão do D100 segue sendo a 21. O destaque vai para as tomadas de subsídio, então a gente tem duas tomadas de subsídio abertas, uma referente à versão 31 do modelo New Wave, que fecha amanhã, né, dia 18 do 12, e uma referente à versão 22 ali do D100, também fechando ali amanhã no dia 18 do 12. As mailing lists seguem aqui para consulta, né, mas segue ali no formato FT traço, o nome do modelo, @ons.org.br. Seguindo ali para os destaques do Diário Oficial da União, então, em relação ao CTPMO-PLD, a gente teve ali 3 publicações, 3 documentos referentes ao novo regimento do Comitê Técnico. O primeiro é a portaria ANEEL 7033, os 3 foram publicados ali no Diário Oficial no dia 12 do 12. A portaria altera a portaria 6.824 e aprova ali os aprimoramentos em metodologias e parâmetros metodológicos relacionados às atividades de planejamento e programação da operação e de formação de preço no mercado de curto prazo, previstos ali na Resolução Normativa 1032, utilizados tanto pelo ONS quanto pela CCE. O segundo é a Resolução Normativa da ANEEL 1144,
que altera tanto as resoluções normativas 1032 quanto 1017, nesses termos do Comitê Técnico, e o despacho ANEL 3.654, que aprova ali a revisão 6 do regimento interno do Comitê Técnico PMO-PLD, nos termos ali da resolução 1032. A gente também tem o destaque para a interligação ali de Boa Vista ao Sistema Interligado Nacional. Então, em relação ao despacho ANEL 3.649, ele define ali a data de 1º de janeiro de 2026 como a data da efetiva interligação ali do Sistema Boa Vista ao Sistema Interligado Nacional, conforme a portaria 258 do Ministério. E por fim, a gente tem, referente à concessão, o despacho ANEL 3.674, remetendo ali, ANEL remetendo ao Ministério de Minas e Energia, o pedido ali de extinção da concessão da UTE Figueira, recomendando ali o seu provimento. No âmbito ali do CTPMOPLD, a gente teve a reunião da comissão gestora nos últimos dias 11 e 12 de dezembro, na semana passada. A ata ela já está publicada ali no portal CTPMOPLD, na área ali referente à comissão gestora. Ainda no âmbito do CTPM-PLD, a gente traz a atualização referente ao GT Premissas de Cálculo do PLD, que ocorreu ali durante o mês de novembro e um pouco ali do mês de dezembro, né? Então, o GT cuidou ali da representação das restrições de geração mínima das usinas hidrelétricas do Rio São Francisco na formação do PLD. A gente teve ali no âmbito do GT execução, backtests, tanto nos casos oficiais de DECOMP quanto nos casos de DECEM. Foram feitas 2 reuniões com os agentes para avaliação do grupo de trabalho quanto dos resultados obtidos nesses backtests, né? A última reunião foi no dia 26 de novembro. Após essa reunião foi consolidada ali a nota técnica, com um período ali de cerca de uma semana para contribuição dos agentes. E agora, na última reunião da comissão gestora, o GT ele foi aprovado, né? Segue ali a documentação na ata da reunião, para a entrada oficial ali em fevereiro de 2026. Então, a partir de fevereiro de 2026, a CCE passa a considerar as 4 restrições de geração mínima das usinas do Rio São Francisco, seguindo ali a modelagem realizada pelo Operador Nacional do Sistema. Aqui vai mais uma novidade em relação aos boletins publicados pela CCE, né, no âmbito ali dos informativos sobre o PLD. Então, buscando aprimorar as análises que impactam o PLD, foi reformulado os 2 boletins publicados diariamente, né, e semanalmente, que seriam o Informa CCE e o InfoPLD, unificados em um único boletim, que é o InfoPLD diário. Ele começou a ser publicado agora no início de dezembro, então tem lá uma área especial na parte de dados e análise, dados do PLD, só para ele, com um histórico certinho referente aos últimos dias. E ele consolida tanto as informações do InfoPLD, que antes era semanal, com as informações ali do Informa CCE em um único boletim, buscando ali trazer maior simplificação na consulta na consulta dos agentes, né? Unificando as informações num único documento. Além dele, será publicado tão logo quando tiver finalizado o novo boletim mensal, né? Que apresenta análises comparativas dos resultados do modelo DECEM. Então, ele traz ali as informações dos resultados compilados, tanto do DECEM CCE quanto do DECEM ONS, também fazendo um comparativo com as informações da programação realizada ali pelo ONS, quanto do que foi verificado no sistema. Então, a gente traz, além das variáveis de carga, de ação, também as variáveis em relação ao preço marginal ali naquele período. A gente deixa aqui o link, ele ainda não foi, a primeira versão dele ainda não foi publicada, mas tão logo quando ela for publicada, será noticiado ali no site da CCE.
Em relação a pontos de destaque, é isso, e eu passo a palavra para o Nelson. Obrigado, Godinho. Vou compartilhar minha tela aqui. Todos já estão vendo, então eu vou iniciar aqui a apresentação. E nessa parte aqui eu vou falar sobre o cenário hidrometeorológico. Bom, a gente inicia aqui com a precipitação observada, com dezembro de 2025 até o dia 16/2. No primeiro mapa a gente traz a climatologia, então é onde espera-se que a precipitação atinja. A gente deixa em destaque aqui, né, nossa elipse em azul, ou seja, é onde a gente tem essa zona de umidade aqui, essa zona de convergência que pega desde o norte, a parte do interior do país, pegando também, principalmente ali o submercado sudeste, atingindo os principais reservatórios. Então, é o que a gente espera ali em termos de período úmido, né? E o que a gente tem aqui no observado, né, que já é o nosso segundo mapa, é da distribuição da precipitação aonde se espera, como podemos observar. Então, nós temos volumes aqui significativos em tons de cor quente, que atingiram aqui tanto o interior do país, pegando parte do submercado sudeste, e também usinas aqui que ficam na região norte, mas também beneficiam ali o submercado sudeste. A gente também traz destaques aqui para precipitações, também pegando o Paranapanema e incremental de Itaipu, um pouco mais aqui ao sul do país. Bom, de tudo isso a gente tem tanto a localização da precipitação, né, das chuvas, quanto os volumes também significativos de acordo com o que foi observado. E, para trazer um comparativo com a climatologia, ou seja, o comparativo dos dois mapas anteriores, a gente observa que valores em tons de cor azul, tons de cor fria, indicando aqui volumes acima do que é esperado, e tons de cor quente aqui abaixo do que é esperado. Então a gente pode observar também aqui no destaque na elipse, que isso aqui nós temos essa região do interior, pegando aqui principalmente em destaque o sudeste, e nós temos então precipitações localizadas aqui em diversos pontos maiores do que a climatologia, trazendo destaque, como eu comentei anteriormente ali, para precipitações elevadas aqui atingindo o Paraná. Então, ou seja, precipitações dentro ou acima da climatologia nessa região. Comparando com o ano anterior, então a gente tem o nosso último mapa aqui logo à direita, a gente pode observar tons de cor fria na maior parte do país, e considerando principalmente aqui onde a gente passa a zona de convergência de umidade, como eu comentei anteriormente, que chega vindo ali da região norte, passando para o interior até o sudeste. Então a gente pode observar que nessa região nós temos precipitações bem acima do que foi verificado ali em 2024. No sul, como podemos observar, as precipitações elas estão abaixo aqui do verificado no ano anterior. Em relação à ENA, verificada e prevista, que a gente traz as revisões para o mês de dezembro, então a gente tem os 4 submercados aqui em destaque, tá? Para exemplificar aqui, eu vou utilizar o primeiro gráfico logo aqui na parte esquerda superior. A revisão 0 ela vem em cinza, a revisão 1 em laranja, a revisão 2 em verde. A linha pontilhada é sempre ali o referencial da MLT. O que a gente pode observar, então, é que os valores variaram aqui no mercado norte, entre 75% na revisão 0, 82%, fechando aqui em 79% da MLT. A gente pode observar, né, a elevação também da ENA durante as semanas operativas. Bom, submercado norte aqui mantendo os valores de 51%, indo para 50%, uma pequena variação, fechando aqui a revisão 2 com 41% da MLT. A gente pode observar também uma crescente em relação ao valor de ENA semanal. O submercado sul, logo aqui na parte esquerda inferior, a gente observa o valor de 62%, de acordo com a revisão 0, e o decréscimo considerando essa revisão durante as semanas operativas. Já a revisão 2 apresenta maior estabilidade durante as semanas operativas, e a gente tem 78% da MLT na revisão 1 e 82% na revisão 2, trazendo aí um aumento de ENA durante as revisões. E para o submercado sudeste, finalizando, a gente pode observar também que a revisão 1 vinha com 81%, com um cenário mais estável entre as semanas operativas, mas já para a revisão 1 e revisão 2, com 89% e 81% respectivamente, a gente tem uma tendência de aumento de ENA durante as semanas operativas para esse submercado. Tratando então do diagnóstico aqui também de armazenamento do solo, então a gente traz aqui considerando dezembro de 2025, tá? Então a gente traz primeiro aqui o primeiro dia da primeira semana operativa de dezembro de 2025, então a gente pode observar um destaque aqui na elipse, né, na parte do interior do país, pegando aqui principalmente a região central e sudeste,
um armazenamento aqui ainda deficitário quando a gente iniciou o primeiro dia da primeira semana operativa. Dessa forma, a gente vem acompanhando esse armazenamento e a gente traz aqui o armazenamento do solo para o dia 17/2, considerando aqui o site do Enemet. Então, a gente nota que a gente deixa em destaque as duas elipses aqui em azul e a gente pode observar o armazenamento do solo muito favorável, né? Ou seja, bem maior do que o que a gente começou ali no primeiro dia da primeira semana operativa, e isso beneficia ali já em questão de transformação da precipitação em vazão e contribuição ali principalmente em energia armazenada, enfim, em aumento de energia natural afluente. Então, dessa forma, a gente está numa situação muito melhor, muito mais propícia para que as precipitações ali acabam impactando positivamente em relação à ENA. Só por título de curiosidade, a gente também traz um comparativo aqui para o mesmo dia do ano de 2024. Então, a gente observa que no ano de 2024, no dia 17 de dezembro, a gente tinha esse cenário de armazenamento, ou seja, um tom de cor azul indicando aqui um cenário de armazenamento favorável, e a gente pode observar que na mesma data, ou seja, na data de hoje, a gente tem um armazenamento de água já ainda melhor do que o ano verificado ali, ou muito semelhante, como podemos observar. Bom, aqui a gente traz novamente a ENA por submercado, considerando agora a média mensal. Assim a gente pode observar no horizonte de janeiro a dezembro como é que foi o comportamento aqui do verificado em 2025, que seria ali em rótulos de laranja. E também a expectativa da revisão 2, que seria aqui ao final de cada gráfico, aqui em azul claro. A gente traz também a mínima mensal de 31/24, que seria a linha amarela. O ano anterior seria a linha contínua em cinza, o ano de 2024, e a linha contínua em azul seria a MLT. O que a gente observa é o submercado norte aqui como o primeiro a ser tratado. A gente tem os 3 primeiros meses desse horizonte com valores acima da MLT. A gente pode observar que desde então a sequência é de redução, mas também seguindo sempre a tendência da MLT e muito próximo da linha cinza, né, que foi verificado no ano anterior. Os valores ficam abaixo de 60% da MLT apenas em setembro, outubro e em novembro, chegando aqui ao seu menor valor desde o início do horizonte, ali em 46% da MLT. Podemos observar também que a gente já espera uma ascensão, de acordo com a linha contínua em azul, e a gente observa que a expectativa para a revisão 2 é manter essa elevação, então chegar até 79% da MLT, configurando aqui o 31º pior do histórico para o submercado norte. Então, espera-se essa elevação de ENA aqui já para dezembro. Para o mercado nordeste, a gente tem um mês acima da MLT, que seria o mês de janeiro, 102%. Desde então, a gente tem redução e a gente vem acompanhando valores bem abaixo da MLT, ou seja, desde março a gente tem valores abaixo de 50% da MLT, chegando aqui a 30% em abril e agora aqui em novembro, 30% da MLT. A expectativa é de elevação, né? Chegando em dezembro aqui com a expectativa da revisão 2 em 41% da MLT. E a gente pode observar um comparativo aqui com o ano anterior, né, que em outubro já tinha tido uma virada ali da ENA, ou seja, uma elevação. Então a gente observa que a ENA ela andou de lado ainda em novembro e agora espera-se que em dezembro ela tenha essa ascensão. Esse valor de 41% configura o terceiro pior do histórico para o submercado nordeste. O submercado sul ele vem na contramão, né, ele inicia o ano com valores abaixo da MLT, chegando a um pico de 84% em fevereiro, mas já em junho os valores ficaram aqui verificados acima da MLT até setembro, tendo um pico aqui de 173% em junho. Bom, outubro com 87%, novembro com 93%, a expectativa para dezembro é seguir a tendência de redução da MLT. Então a gente tem um comportamento de redução da ENA, e esse 82% aqui, ele configura o 44º pior da história para o mercado sul. Finalizando aqui o submercado sudeste, a gente pode observar que o comportamento foi até um comportamento favorável, principalmente comparando com a linha cinza, que seria o ano de 2024. Bom, a gente pode observar aqui o maior valor atingido de 98% da MLT em janeiro, e apenas março, a princípio, e setembro e outubro foram valores que ficaram abaixo de 70% da MLT. Então, a gente pode observar que abril, maio, julho com valores muito próximos a 80% e bem acima daquilo que foi verificado no ano de 2024. Vale destacar também aqui como submercado nordeste, como eu apontei ali em outubro, o aumento da ENA no ano de 2024. Outubro aqui também para o submercado sudeste tivemos uma virada aqui e aumento da ENA, que é um aumento significativo.
Dessa forma que a gente teve, sim, uma elevação para novembro, mas ainda modesta em relação ao ano anterior. E espera-se aqui que continue essa elevação, chegando a 81% de expectativa aqui para dezembro, configurando, então, de acordo com a revisão 2, o 16º pior do histórico para o mercado do Sudeste. Só para comentar aqui, na parte superior, a gente tem o SIM, de acordo com a revisão 2 aqui, 55,5 gigawatts médio, 76% da MLT. O sistema interligado nacional seria o 12º pior do histórico, considerando o mês de dezembro. Bom, tratando ainda de diagnóstico, que a gente faz um ranking que a gente considera a média de outubro a dezembro de cada ano considerado, ou seja, desde o início do período úmido ali até o mês de dezembro. Então a gente pode observar aqui a nossa janela aqui dos anos considerados, e a gente traz o destaque aqui para o pior do histórico, que seria o ano de 2020. A gente também traz o destaque aqui para o ano de 2023, que está num valor aqui mais intermediário. O ano de 2024, mais próximo dos melhores aqui, considerando essa média de outubro a dezembro. E nosso ano vigente aqui, que seria o ano de 2025, ou seja, considerando a média de outubro a dezembro da ENA, a gente estaria num lugar mais favorável, considerando os anos anteriores, 23 e 24. Contudo, a gente está numa posição intermediária em relação ao histórico, então a gente pode observar que nós temos 79% da média aqui considerado desse histórico, e estaremos no 40º pior, considerando aqui esse ranking. Bom, e para finalizar, então, a gente traz a temperatura máxima observada, considerando as anomalias, temperaturas aqui verificadas em dezembro de 2025 até o dia 16/12. Então, o primeiro mapa aqui, como a gente traz, então, comentei anteriormente, é a anomalia, e o segundo mapa seria o comparativo de 25 e 24, o ano anterior. Bom, aqui a informação principal, como a gente pode observar, são tons de cor quente para praticamente todo o território nacional, ou seja, temperaturas acima da média na maior parte do país. E, logo à direita, nós podemos observar que nós temos duas elipses, uma em azul escuro, que demonstra aqui que as temperaturas ficaram abaixo do ano de 2024 para toda essa região do interior do país, também pegando o mercado nordeste e parte do mercado norte. E a elipse aqui em tom de cor quente, em tom de cor vermelho, indica que temperaturas acima do que foi verificado em 2024 para o submercado do sul e parte do submercado sudeste. Bom, com isso eu finalizo minha apresentação, passo a palavra para a Mayara para que ela dê continuidade à apresentação. Agradeço. Obrigada, Nelson. Só um instante, por favor. Bom, acredito que vocês já estão vendo a minha tela. Boa tarde a todos. Vou dar continuidade à apresentação, então, começando aqui com os destaques econômicos, como de costume. Primeiramente, falando sobre o IPCA de novembro, né, o IPCA apresentou uma aceleração de 0,18% em relação a outubro, né, que teve uma alta de 0,09%, e essa aceleração se deve principalmente à variação dos grupos despesas pessoais, que subiu 0,77%, habitação, que subiu 0,52%, e vestuário, que variou 0,49%. Dessa forma, o IPCA acumula uma alta de 3,92% e nos últimos 12 meses, uma alta de 4,46%. Em relação aos indicadores de atividade, né, temos aqui o IBCBR, que é um índice calculado pelo Banco Central, ele seria uma prévia do PIB, né? Para o mês de outubro, esse índice apresentou uma queda de 0,2%, e na análise interanual uma alta de 2,4%, e essa queda ela foi puxada principalmente pela indústria, que caiu 0,7% no mês, e serviços, que teve uma queda de 0,2% no mês. Essa queda só não foi maior devido à variação positiva da agropecuária, que foi de 3,1%. No acumulado de 12 meses, o IBCBR registra uma alta de 2,5%. Na mesma linha, né, o monitor do PIB apresentou uma queda de 0,3% no mês de outubro e uma variação interanual positiva de 1%, e a taxa acumulada em 12 meses é de 2,3%. Passando agora para o desempenho do comércio, o comércio no varejo restrito apresentou uma variação de 0,5% no mês de outubro e uma variação positiva de 1,1% no varejo ampliado. Já na comparação anual, o varejo restrito
subiu 1,1%, enquanto o varejo ampliado apresentou uma queda de 0,3%. Aí aqui destacamos os principais grupos, né? Então, no varejo restrito, o grupo equipamentos e material para escritório, informática e comunicação subiu 3,2%, teve maior alta, e no varejo ampliado, essa variação positiva, né, aconteceu principalmente devido a veículos e motos, que teve um crescimento de 3%. Já serviços teve um avanço de 2,2% na comparação interanual e um avanço de 0,3% na margem em relação a setembro, né? O nono resultado positivo consecutivo sendo puxado pelo setor de transportes, que variou 1%. Por fim, falando da balança comercial, até a segunda semana de dezembro, a balança apresentou superávit de 3,3 bilhões, uma alta de 48,4% em relação ao ano passado, ao mesmo período do ano passado. Mas quando a gente olha o acumulado do ano, o saldo foi de 61,1 bilhões, uma redução de 13,1% em relação ao ano passado. Aqui nós trazemos as projeções do boletim Fox, do último boletim Fox, né? Então o destaque vai para a redução do IPCA para 2025 e 2026 em relação à semana passada. Então o IPCA para 2025 está em 4,36% e para 2026 em 4,1%. A Selic também apresentou uma redução em relação à semana passada, né, para 2026, que se encontra agora em 12,13%. E aqui apenas recapitulando, né, o PIB atual, né, do Plan 2630, né, de 2,3% para 2025 e para 2026 a expectativa é de 2,1%. Agora falando sobre a carga, né, então temos aqui nesse gráfico um resumo, né, do acompanhamento da carga. Então a REV 2 em relação à REV 1 sofreu um ajuste negativo de 0,8%, influenciado principalmente pelos supermercados Sudeste e Sul. Então, a carga para o mês de dezembro ela está em 83,2 gigawatt médios, apenas 1,2% acima da previsão do PMO e bastante alinhada com a segunda revisão quadrimestral. Então, considerando essa carga, nós temos uma variação anual da carga de 1,6% em relação ao ano de 2024. Aqui nesse slide nós temos o detalhamento da carga do SIM, então como eu mencionei anteriormente, né, a variação entre a REV 1 e a REV 2 foi de menos 0,8%, essa queda foi puxada pela variação de 1,3% na carga do Sudeste e Centro-Oeste e de 0,4% do Sul, né? Assim, todos os mercados apresentaram redução, né? Especialmente o Sudeste e o Sul aqui. Então, houve uma revisão negativa na carga da semana 3, em 817 MW médios, e aqui nessa tabela a gente tem um resumo para o supermercado, né, e do SIM, né, um comparativo da carga em relação a dezembro de 2024 e em relação à segunda revisão quadrimestral. Então, o destaque vai para o supermercado Norte, que está com um crescimento de 11,1% em relação a dezembro de 2024 e 7,5% acima da previsão da segunda revisão quadrimestral. Aqui eu vou passar rapidamente, é só um detalhamento da carga por semana operativa e por mês de cada supermercado, né? Então, aqui o Sudeste teve essa redução de 817 MW médios na semana 3, o Sul não apresentou nenhuma revisão para a semana 3 até a semana 5, o Nordeste também não teve nenhuma revisão para as próximas semanas e o Norte também não houve nenhum ajuste. Encerro aqui a minha apresentação e passo a palavra para o Humberto. Obrigada. Obrigado, Mayara. Vamos dando sequência aqui, deixa eu compartilhar a tela. Bom, em relação às restrições enquadradas na previsibilidade para o cálculo do PLD, a gente reforça, né, que a data desse PMO que teve como limite foi o dia 31 de outubro de 2025. Para o próximo PMO, a data limite é o dia 28, foi o dia 28 de novembro de 2025. E para o PMO de fevereiro, né, que é a nossa próxima data em termos de um mês operativo, né, para alteração dos dados de entrada que não decorrerem de correção de erros ou de atualização com calendário pré-definido, que deverão ser avisados com
antecedência não inferior ao mês operativo do PMO em que forem implementados. Né? Então, para fevereiro, né, a nossa data limite é dia 26 de dezembro de 2025. Bom, em termos das restrições que temos atualmente, né, a gente tem as restrições de cota de montante da H geral, né, que elas têm impactado ali nos modelos Decomp e D100, né, que vem seguindo o polinômio de cota aqui de geral, né, conforme esse polinômio com base na vazão de geral indicado, é, e que ele é limitado, né, 82,5 e 90 metros. Né? Aproximadamente ele tem dado valores próximos agora, né, nessas últimas semanas, né, mas a gente indica, né, que um está seguindo a EFSAR-H 9105, a 9107 e 9108, enquanto a gente está considerando ali essa cota com base na vazão de geral. E a partir do 1º de janeiro, sim, aí a gente vai seguir a mesma representação adotada pela ANS ali, que considera a permanência na cota de 90 metros a partir do dia 14, né, de dezembro de 2025, com base na FSARH 9108. Bom, a outra restrição que a gente vem dando previsibilidade durante esse mês, que afeta os modelos New Wave, Decomp e D100, está associada à restrição mínima de defluência de 3.900 metros cúbicos por segundo, do período de 6 de novembro de 2025 a 31 de outubro de 2026, associada ao HE de Porto Primavera. Né? Ela foi declarada na FSARH 9101 no dia 6 de novembro de 2026, e a gente vem dando previsibilidade desde a sua declaração, né? E a partir do PMO de janeiro a gente vai considerar essa restrição, bem como aquelas restrições associadas à taxa de variação, né, quando necessário, devido ao nível ali de montante, ao nível que se encontra, não, desculpa, os níveis de defluência que se encontram ali a usina. Temos também a restrição associada à restrição de vazão vertida máxima da UH de Castro Alves, né, que afeta apenas o modelo D100, que é uma versão condicionada, declarada no FSARH 9086, de 3 de novembro de 2025, que está associada a uma restrição de vazão vertida de 480 metros cúbicos por segundo, condicionado a vazões de 380 a 650 metros cúbicos por segundo no período de 14 de novembro de 2025 e em diante. Nela está associado basicamente a uma operação ali da bacia para esse município de Nova Roma do Sul, né, e a gente vem praticando previsibilidade ali quando se encontra nessa condição aqui de vazão. Lembrando que a partir de janeiro, aí mesmo sendo condicional, né, nossa representação vai seguir a mesma representação adotada pelo ONS. Bom, em termos da transposição do Rio São Francisco, né, nós temos aqui a atualização, né, do arquivo lá 10 e água, do Decomp, o bloco TI do Decomp, o arquivo 10 e água do New Wave, o bloco TI do Decomp e o DA do D100, associado à portaria normativa ANA 5.500, né, de 14 de novembro de 2025, no qual ele define ali, a partir de 1º de janeiro, a vigência, né, dos valores ali de bombeamento do projeto de integração ali do Rio São Francisco, né, que basicamente é modelado na usina de Itaparica, né, sendo de janeiro de 26 a dezembro de 26, de 26 os valores indicados aqui nessa tabela, e a partir de 27 voltando, né, ao valor de 26,4. Né? A gente só lembra que o INES também não vem modelando essa indicação, uma vez que essa portaria ela indicava a vigência só a partir de janeiro de 26, né? Então, a partir agora desse 1º de janeiro, tanto o INES quanto o CCE vai considerar essa mesma portaria ali para a definição dos arquivos ali 10 de água do New Wave, bloco TI do Decomp e DA do D100 para de janeiro de 26 a dezembro de 26. Outro ponto, né, que temos, né, que foi indicado pelo INS ali no PMO, a questão do despacho antecipado da UTE Porto Sergipe 1, que foi retirado, né, por mais que teve o comando ali do modelo Decomp, o INS reviu a decisão, né, entre os dias ali de 20 de dezembro até 4 de janeiro de 26, né, considerando ali as cartas do próprio agente enviado ao ONS, do ONS enviando a ANEEL e a resposta da ANEEL, né, que o ONS poderia sim, né, reconhecer, né, e solicitar essa redução, dado ali a expectativa, né, de baixas cargas para os feriados aqui, para essas semanas de Natal e Ano Novo,
né, e voltando ali apenas a partir do dia 5 de janeiro ali a geração dessa usina, né? Então, você vem considerando ainda a manutenção dos despachos nesses períodos, né, do dia 20 do 12 a 4 de janeiro, né, que foi indicado previamente, com base na resolução 32, ela indica, né, que esse despacho tem que ser definido ali em termos de 2 meses de antecedência, né, de maneira definitiva, e como que isso foi uma alteração fora do calendário, né, pré-definido, a CCE avisou no PMO passado e vai acompanhar o ONS a partir, né, do próximo PMO, agora de janeiro de 2026. E o Godinho já mencionou ali na apresentação inicial, ali em termos de pontos de destaques e assuntos regulatórios, mas a gente reforça aqui, né, a questão da representação das seções de geração mínima das usinas hidrelétricas ali do São Francisco, que foi discutido no âmbito do GT de premissas de cálculo do PLD, referente à representação das seções de geração mínima das usinas hidrelétricas do São Francisco na formação do PLD, no qual ali foi avaliado, né, as motivações e foi entendido, né, que essas declarações tinham natureza de declaração do agente, né, e não em termos de restrição elétrica interna, que não afeta limite de intercâmbio. Então, a gente reviu, né, a característica dessas restrições, passando, então, a incorporar, né, a entender como necessário para a incorporação de tais restrições na formação do PLD. Né? Então, buscando ali aprimorar tanto o sinal de preço nessas condições, quanto promover maior aderência, né, entre o CMO e o PLD, dado a motivação ali que a gente foi discutido no âmbito do CT, né, a geração sempre está acima, né, daqueles valores indicados ali nas restrições mínimas, e isso aproxima ali, né, a operação em termos do sinal de preço, o sinal de preço da operação. Então, o grupo foi criado, foram realizadas 2 reuniões com os agentes, no dia 13 de novembro e 26 de novembro. A nota técnica foi deixada à disposição dos agentes, não obtivemos contribuições ali, e a comissão gestora aprovou no dia 11 de dezembro de 2026. Com base ali, né, na nova governança, esse tipo de alteração ele não depende de uma deliberação da comissão deliberativa, e por isso, né, só com a aprovação da comissão gestora, a gente já pode, a partir do PMO de fevereiro de 2026, implementar, né, essa restrição ali também para a formação do PLD, de modo semelhante ao que já é realizado ali pelo ONS, né? Então, a gente só ressalta que a partir de fevereiro de 26, a CCE também vai considerar essas restrições ali que afetam o modelo Decomp D100, que são 141, 142, 145 e 147 ali do Decomp do D100, as seções elétricas. Bom, era isso que eu tinha para apresentar em termos de previsibilidade. Eu passo a palavra agora para a Nai para ela dar a sequência em termos dos resultados do modelo Decomp aqui das semanas 2 e 3 de dezembro. Obrigada. Acho que vocês já estão vendo a tela, eu vou começar aqui. Então, efetivamente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os resultados do Decomp no âmbito das últimas 2 semanas operativas, né, contempladas nesse mês de dezembro de 2025, semanas 2 e 3, e aqui a gente começa com a decomposição do custo marginal de operação do modelo Decomp para o submercado Sudeste. Basicamente, o que a gente tem aqui é um compilado da decomposição para a segunda e para a terceira semana operativa, em que a gente observou sucessivamente, né, se a gente observar os CMOs, desde a primeira, segunda até a terceira, reduções graduais no valor desse CMO. Para a segunda semana operativa, a gente começa destacando aqui os elementos ou os conjuntos de dados que mais influenciaram nessa atualização do custo marginal de operação. E o primeiro deles seria o conjunto de dados associados às vazões, afluentes aos aproveitamentos do Sistema Interligado Nacional. E aqui a gente observa que para essa semana as vazões influenciaram de forma significativa, né? Por conta dessa atualização, a gente teve uma redução aqui no passo de aproximadamente R$50 por megawatt-hora, saiu de algo em torno dos 312 para R$263 por megawatt-hora, e isso se deu por conta de uma melhora expressiva na expectativa de ENA do Sistema Interligado Nacional. A gente teve um incremento de aproximadamente 5,6
gigawatts médios, que é isso que a gente confere nesse próximo gráfico, onde a gente tem a atualização semana a semana, né, da expectativa de ENA para esse mês de dezembro de 25. No âmbito do SIM, a gente saiu de 74% para 82%, cerca de 5,6 gigawatts médios de incremento, né? E quem mais contribuiu para essa variação no Sistema Interligado Nacional foi o Submercado Sudeste, com 2,9 de incremento, e o Sul, com 1,2 gigawatts médios de incremento também. Aí, dando continuidade, o outro conjunto de dados que também influenciou de forma significativa nesse CMO da segunda semana operativa é a carga que a gente está vendo, né, para o Sistema Interligado Nacional. A gente observa que na atualização desse conjunto de dados a gente teve um incremento, um movimento a maior do nosso CMO em cerca de R$ 16,92 por megawatt-hora, saindo de 279 para 296, e isso aconteceu por conta de um reajuste a maior da carga do Sistema Interligado Nacional, em 2,5 gigawatts médios, que é o que a gente observa aqui nesse gráfico, onde a gente observa que basicamente todos os submercados contribuíram, né, para esse incremento, principalmente o Sudeste, com delta positivo de algo em torno dos 1,5 gigawatts médios. Aí, dando continuidade, né, passada aqui essa segunda semana operativa, em que a gente viu a vazão e a carga do Sistema Interligado Nacional mais influenciando o preço, fazendo com que ele saísse de 318 para 294,44, a gente entra na terceira semana operativa de dezembro. E o primeiro ponto de atenção aqui, em termos de impacto de atualização de conjuntos de dados, seria a atualização do armazenamento inicial para essa terceira semana, que superou as expectativas em cerca de 343 megawatts mês, fazendo com que o impacto dessa atualização no CMO fosse de menos R$ 7,42 por megawatt-hora. E aqui a gente traz um resumo dessas variações do armazenamento, né? No âmbito do Sistema Interligado Nacional, de fato, a gente teve um delta positivo de 346, a expectativa inicial era de 44 e foi a 44,1% do armazenamento máximo, muito por conta da influência do Submercado Sul, em que o delta foi de 620 megawatts mês e o Nordeste e o Norte indo em contramão, com 258 e 16 megawatts mês com sinal negativo. E ainda nessa terceira semana operativa, o último ponto de destaque seria o impacto da atualização dos dados das usinas não simuladas individualmente, onde a gente entra com as informações de geração eólica, né, os resultados da rodada do WEO. Nessa semana específica, como a gente observa, essa atualização dos dados das não simuladas contribuiu para uma elevação do CMO em cerca de R$ 7,80 por megawatt-hora. E isso se deu basicamente pelo impacto da atualização do WEO. A gente teve uma redução para essa terceira semana da geração eólica em torno de 1,5 gigawatts médios. E a gente confere isso aqui nesse gráfico, onde a gente traz, né, as previsões desse modelo para cada uma das revisões, RV0, RV1 e RV2. E quando a gente faz a comparação da RV1 com a RV2, a gente observa que tanto para a terceira semana quanto para a quarta semana operativa a gente teve reduções expressivas dessa expectativa de geração eólica em 1,5 gigawatts médios na terceira semana. Na quarta semana, ainda mais intensa essa redução, em 2,3 gigawatts médios, e para a quinta semana, basicamente, a gente manteve a previsão, né? Teve uma variação positiva, mas de ordem marginal, como a gente observa aqui. Então, em suma, né, se a gente levar em consideração a contribuição de todas essas variáveis que foram atualizadas, a gente observa que, de forma geral, a gente teve uma redução, uma variação negativa no custo marginal de operação de cerca de 6 pontos percentuais entre a segunda e a terceira semana operativa de dezembro, né? A gente saiu de 294,44 para todos os submercados e foi a 276,34 por megawatt-hora. Aí, dando continuidade, agora a gente traz a curva da oferta
e demanda para essa terceira semana de dezembro de 2025. Em termos de definição, né, a curva da oferta a gente tem ela sendo dada pela concatenação, empilhamento da contribuição das usinas não simuladas individualmente, a flexibilidade do nosso parque de usinas termoelétricas e também hidrelétricas, bem como a oferta hidro e térmica do Sistema Interligado Nacional. E com relação à carga, a gente tem aqui o ponto que dá a carga. E em termos de destaque, a gente traz o cruzamento da curva da carga com a curva da oferta e o valor da água, que foi computado, né, para esse ponto de cruzamento, que está em R$ 276,34 por megawatt-hora, para essa semana operativa em específico. Agora, trazendo as restrições enquadradas na previsibilidade para o cálculo do PLD, com relação ao DECOMP, a gente mantém o que a gente viu lá nos anexos, né, da reunião do início de dezembro de 2025, mas a gente relembra aqui, né, a primeira previsibilidade está sendo dada a esse conjunto de FSARA-Gás, 9.105, 9.107 e 9.108, relacionados à cota montante da usina hidrelétrica de Jirau. E, de forma simplificada, esses FSARA-Gás, eles estabelecem a elevação dessa cota em cerca de 20 centímetros por dia até o atingimento do valor de 90 metros, que aconteceu lá no dia 13/12 de 25, aproximadamente, né? E também estabelece a manutenção desse valor de cota do dia 14/12 até o dia 26 de junho de 2026. Então, a gente está dando previsibilidade para esse conjunto de FSARA-Gás e está fazendo o ajuste do conjunto de dados de entrada do modelo DECOMP, conforme a gente mostra aqui através do print que foi tirado do DADGE. A previsibilidade ela se mantém ao longo do PMO e das revisões operativas de dezembro de 2025, e somente a partir do PMO de janeiro de 2026 é que a gente vai passar a seguir esse conjunto de FSARA-Gás associados à usina hidrelétrica Jirau. A segunda previsibilidade está relacionada à usina hidrelétrica Porto Primavera, né, especificadamente ao FSARA-H 9101, que define um valor de restrição de defluência mínima, né, indo agora a 3.900 metros cúbicos por segundo entre o dia 6/11 de 25 até o final do mês de outubro de 2026. E por conta da previsibilidade, a gente vai continuar utilizando o valor estabelecido no FSARA-H permanente 533, né, com valor de 4.600 metros cúbicos por segundo, ao longo desse mês operativo de dezembro de 25. E somente em janeiro de 2026, né, na virada de mês operativo, é que a gente vai passar a utilizar o valor estabelecido pelo FSARA-H 9101 de 3.900 metros cúbicos por segundo. E a nossa última previsibilidade, contemplada no modelo DECOMP, está associada à geração termoelétrica da usina Porto Sergipe 1. Essa usina está passando por uma redução integral do despacho no período que vai do dia 20 de dezembro de 25 até o dia 4 de janeiro de 2026. E no DECOMP da CCE, a gente está contemplando aquele dado que estava sendo previsto anteriormente para essas 2 semanas operativas, né, que era o despacho na ordem de 1.593, tanto para a condição de carga pesada quanto média e leve. E isso vai se manter ao longo das semanas operativas e revisões, né, do mês operativo de dezembro de 2025. Somente no PMO de janeiro de 2026 é que a gente vai passar a seguir essa redução integral do despacho de Porto Sergipe 1. Então, com isso, eu finalizo a apresentação da decomposição e da previsibilidade associada ao DECOMP e eu passo a palavra para o próximo apresentador. Muito obrigada. Obrigado, Lanai. Bom, então, trazendo aqui os dados do CVU, a gente destaca primeiramente a cotação, deixa eu pegar o ponteiro aqui, a variação da cotação dos combustíveis de outubro para novembro, que balizaram aí o reajuste do CVU PMR, publicado no início deste mês. Então, a gente tem, né, uma queda do petróleo Brent, motivado principalmente pelo
aumento da produção do OPEP, uma sobreoferta no mercado. O combustível como derivado seguiu essa tendência. Uma exceção foi o óleo diesel, que apesar de um derivado, apresentou aumento por conta de preocupações às sanções à Rússia, que é um dos principais exportadores. Então foi na contramão aí. O carvão mineral apresentou aumento principalmente pelo lado da demanda, que aumentou na Europa com a chegada do frio do inverno. E quanto aos gases, o principal destaque aqui é o NYMEX, que apresentou uma elevação expressiva de 31%, puxado principalmente pelo aumento da demanda, com o frio do inverno chegando lá no hemisfério norte, e especialmente por conta de picos de preço em algumas regiões ali dos Estados Unidos, por conta de gargalos na transmissão do gás, do transporte do gás. O JKM apresentou uma elevação ali modesta, por conta de um leve aumento da demanda na região asiática, e o TTF foi o único que apresentou queda dentre os gases, influenciado principalmente por negociações de paz ali da guerra da Ucrânia. O câmbio apresentou uma variação baixa de 0,8% de queda. Com isso, a gente traz aqui o efeito desses reajustes com a curva do CVU-PMR da RV2, que foi aplicada a partir da revisão 2, comparando com a revisão 1. E na tabela a gente traz aqui as principais variações absolutas, se destacando aí o aumento das usinas indexadas ao NYMEX, com elevações bastante expressivas. A gente deixa aqui também uma variação parcial de novembro para dezembro de 2025, com os valores acumulados até o dia 16. A gente observa uma queda geral, motivada principalmente por frustrações da demanda e aumento da oferta dos combustíveis no mercado internacional. Quando fechar o mês de dezembro, esses valores vão ser utilizados ali no reajuste do CVU-PMR publicado no começo de janeiro. Então aí no encontro do mês que vem a gente traz o valor fechado aqui e mais detalhes sobre essas variações e essas cotações. A gente deixa aqui também os valores correntes, reajustados do CVU Merchan e todas as usinas que estão autorizadas, que estão com despacho vigente para operar como Merchan, os respectivos despachos e datas de vigência do despacho. E a gente traz aqui o acompanhamento da recuperação do custo fixo dessas usinas Merchans, destacando aí o maior delas, Candiota 3, com apenas 1,5%. Então, nenhuma delas está nem perto de atingir a recuperação dos custos fixos. A gente também traz aqui os valores ajustados de CVU para atendimento à ponta de carga das usinas da GNL, sendo Luiz OR Melo em 1.032,29 e Porto Sergipe em 1.811,45, Isso aqui é de acordo com a determinação do CMSE, e aí os respectivos despachos que determinaram esses CVUs diferenciados, e também a oferta de preços para atendimento da ponta, de acordo com a portaria 88/2024, que também prevê o reajuste mensal aqui. Então a gente traz as usinas que estão com ofertas vigentes e os respectivos CVUs reajustados para essas ofertas aqui na coluna final, e aqui nas demais colunas tem o detalhamento, os parâmetros e cálculos utilizados no reajuste desse CVU. Com isso eu finalizo aqui a parte do CVU e passo a palavra para o Cássio. Obrigado, Vinícius. Bom, boa tarde a todos. Eu vou dar continuidade à apresentação, vou trazer aqui os resultados do modelo D100 ao longo desse mês operativo, do mês de dezembro. Bom, como de costume, nós iniciamos com o balanço energético do SIM. Então, só relembrando, o balanço energético do caso da CCE é visto pelo modelo D100 para as 2 primeiras semanas do mês de dezembro. Aqui na base nós temos a geração termoelétrica. Ao longo das 2 semanas, nós deixamos as tabelas inferiores os valores médios semanais para cada um desse grupo de geração. Então, a parcela termoelétrica 10 GB na primeira semana, uma redução a partir da segunda semana para 8,4, uma redução também de flexibilidade, um atendimento ali próximo a 10% da carga em ambas as semanas. Aqui, na zona intermediária, a gente tem a parcela das usinas não simuladas individualmente, da ordem de 28, 29 gigawatts médios. Lembrando que nos domingos, eventualmente, a gente precisa, o modelo
precisa cortar, né, geração, talvez por conta do excesso, né, de geração renovável no período de carga leve. A gente tem o valor médio aqui da ordem de 29 e o valor desse mesmo grupo de geradoras modelo Decomp da ordem também de 28, 29 GB para as das semanas. E, por fim, a parcela de geração hidráulica, né, que faz ali a modulação da geração do atendimento da carga. Na ordem de 50 gigawatts médios, a maior parcela de geração ao longo das 2 semanas. Então, a gente já vê a parcela de geração hidráulica ao longo dessas semanas, das próximas semanas, tendo uma participação cada vez maior. E, por fim, a gente tem a carga média do modelo D100, também 89 na primeira semana, na segunda semana do mês 88,6, lembrando que a execução do prévio carga D100 para compor a carga do modelo D100 todos os dias, né? E também no caso das eólicas que compõem as não simuladas individualmente a execução do modelo WO. E a gente deixa também para comparativo o valor médio semanal da carga pelo modelo Decomp nessa mesma semana. Com relação à geração compulsória, então seria aquela parcela intermediária do gráfico anterior, acrescido da inflexibilidade termoelétrica. Então, a gente deixa aqui também os valores médios diários ao longo das 2 semanas para conferência posterior. Então, os valores aqui na ordem de 30, 33 gigawatts médios em cada um dos dias. E abaixo nós deixamos o grupo de geradores e sua parcela de atendimento, né, para cada uma das 2 semanas operativas, né? Então, destaque para a eólica, na ordem de 30% do grupo de geração não simulada individualmente, que nas 2 semanas ficou próximo aos 35 GB. Aqui nós trazemos também o gráfico de carga líquida das 2 semanas. Então, aqui na linha superior em cinza, a gente tem a carga global, né? Então seria a carga do modelo D100, já considerando, por exemplo, a MMGD, e os valores médios diários aqui na parte superior. E o que a gente mostrou anteriormente, que seria a geração compulsória, então a gente tem todas as pequenas hidráulicas, térmicas, as eólicas, fotovoltaica, MMGD. A gente teria aqui na parcela intermediária entre a curva da carga global e a curva da carga líquida. E a gente também tem flexibilidade termoelétrica e, eventualmente, unit commitment, um tom amarelo mais claro. E, por fim, a parcela a curva da carga líquida, que é atendida pela geração hidráulica e também termoelétrica na ordem de mérito, né? Então, essa termoelétrica, grande parte dela vem ali do sinal econômico do modelo Decomp, da função de custo futuro do modelo Decomp. A gente também destaca aqui as rampas, principalmente nos domingos, né? As rampas bastante íngremes entre o período de vale de carga líquida e o período de pico de carga líquida, quando a gente já não tem mais a incidência solar, na ordem de 40 GB ali de elevação no período de 7 horas. Em termos de pico de carga líquida, a gente tem ali nos primeiros dias de dezembro, primeira semana, valores ali acima de 75 GB na ponta e um pouquinho mais baixo, ali próximo a 71, 72 na semana passada. Com relação ao atingimento, a gente faz ali a verificação ali, o quão longe a gente está em termos de limiar de carga líquida para acionamento de termoelétricas mais caras ou hidráulicas com valores d'água mais elevados, né? Então, a gente, costumeiramente, ali, semanalmente, a gente atualiza essa informação, pegando ali um deck de dia útil, geralmente deck de segunda-feira, levando a carga até a gente ter um acionamento de termoelétricas mais caras ou um pico ali de carga líquida, e a gente vê ali, já considerando o dado verificado, baseado no dado previsto ali de limiar, a gente tem o atingimento, por exemplo, no último dia 3, passando o limiar que a gente tinha, que a gente estava esperando em torno de 72,7, e na semana seguinte, um valor um pouquinho abaixo, na ordem de 71,3, a gente deixa aqui o histórico que é verificado, o previsto aqui em termos de limiar de carga líquida, em termos de folga também, já considerando os dados verificados do modelo D100, de folga para a gente ver os picos de PLD. Então, a gente viu ao longo das últimas semanas alguns picos de PLD, não tantos quanto no ano passado, que a gente teve ali em outubro, novembro. Então, esse mês a gente teve, nesse ano a gente teve em dias pontuais, principalmente associados a dias com cargas mais elevadas e renováveis mais baixas, principalmente a eólica.
E só um destaque, né, que a gente vai mostrar a curva do PLD, né, então o PLD, a gente teve os picos de PLD, principalmente aqui no dia 3, passando dos R$ 1.400 por megawatt-hora, e valores mais elevados aqui, tanto no último dia 2 e também no último dia 10. Então, se a gente voltar no gráfico anterior, a gente vê os valores de carga elétrica mais elevados, da primeira semana do mês, no dia 2 no dia 3, e da semana passada, no dia 10, e o dia 11, dia 12, com valores de carga elétrica mais próximos, né, de pico de carga elétrica mais próximos, mas a gente tem algumas conjunturas no deck, tanto do dia 11 e do dia 12, em relação ao dia 10, que fez com que a disponibilidade hidráulica fosse mais elevada que nos dias 11 e nos dias 12, principalmente associados aqui a Belo Monte, no dia 12, Belo Monte e Itaipu, e ao dia 11 associada a Itaipu, tá, são duas usinas muito grandes, então elas possuíram ali uma disponibilidade hidráulica um pouquinho mais elevada. No dia 11 e dia 12 a gente não viu esses picos em relação ao dia 10, que a gente tem o mesmo patamar de carga líquida máxima. E aqui a gente traz a curva do PLD, então o PLD acoplado nos 4 supermercados, com vales de carga líquida apenas nos finais de semana, então aqui no dia 29 e no dia 30, e apenas no domingo, no último dia 7, na semana passada. Em termos de média do PLD, olhando esse horizonte quinzenal, né, na verdade de 2 semanas, R$ 320 por megawatt-hora, né, próximo a 320. Quando a gente não aplica os limites mínimos, também valor muito próximo, uma vez que a gente teve vários do PLD apenas em alguns dias, também 317, a função de custo futuro do modelo Decomp abaixo em 306, uma vez que por mais que o modelo Decomp não tenha os vales, né, que foram verificados no modelo D100, ele também não vê os picos que a gente viu em alguns dias. Agora a gente traz aqui essa mesma análise para a semana corrente, a terceira semana do mês de dezembro. Começamos com o balanço energético, lembrando que a gente tem mais 2 dias para serem verificados, então tem a quinta e a sexta-feira, e a gente, no nosso próximo encontro, a gente completa essa semana. Então, considerando essa informação dos primeiros dias da semana, a gente tem aqui na base a parcela de geração termoelétrica, 8 GB médio no total, as não simuladas individualmente, com total de 28 GB aproximadamente, gigabytes médios, e a geração hidráulica compondo quase 60% do atendimento à carga, com 51 GB. A carga, essa do modelo D100, da ordem de 87 GB médios, muito próxima à carga do modelo Decomp para essa mesma semana operativa. Agora a gente já pula direto para a curva do PLD, então a curva do PLD com acoplado também nos 4 supermercados, com vale chegando no piso regulatório apenas no domingo, e valores aqui um pouco mais baixos, né, em relação à média no sábado, mas o vale mesmo apenas no domingo, a exemplo da semana anterior. E nos dias úteis, né, tem uma volatilidade muito baixa, né, com os valores muito próximos à função de custo futuro do Decomp para essa mesma semana. Em termos de média do PLD, considerando esse horizonte de 5 dias dessa semana, R$ 266 por megawatt-hora, e o CMO um pouco abaixo, 263, e a função de custo futuro do Decomp um pouquinho acima, em 276. Aqui a gente traz uma nova informação, então um novo slide relativo ao modelo D100, aqui seria a curva de oferta e demanda. A gente está ainda restringindo, né, o atendimento, até bater aqui no atendimento à carga, né, e a gente pretende complementar ainda essa informação, considerando a disponibilidade completa do parque gerador visto pelo modelo D100. A gente sabe que o modelo D100 tem algumas particularidades em relação aos demais modelos, seja no caso das termoelétricas, restrições de UCP, das hidrelétricas a gente também tem algumas restrições de rampa, né, e também o tempo de viagem da água, né? Então, tudo isso influencia em termos de disponibilidade hidráulica do modelo D100, e a gente ainda está entendendo o melhor jeito de mostrar essa informação, por isso que nesse momento a gente está trazendo essa novidade. Então, esse é um gráfico novo, expondo aqui o grupo de geradores com respectivo CVU até o atingimento da demanda para cada uma das horas. Aqui a gente está focando em 2 horas, sempre no vale e no pico da carga. Então, aqui no vale, às 12h30, como que se comportou o grupo de geradores no modelo D100 até o atingimento da demanda. Então, aqui em termos de custos variáveis iguais a zero, né? Então, a geração compulsória, que abate direto da demanda, a gente tem a parcela de GNL, flexibilidade termoelétrica, depois do CT, então aqui seriam as termoelétricas, com geração compulsória no modelo.
As renováveis vêm logo depois, estamos mostrando as renováveis logo depois. Às 12h30 a gente tem a incidência solar, então a parcela de MGD fotovoltaica bastante elevada, conjuntamente com a eólica. Logo após isso, a gente tem a inflexibilidade hidrelétrica. Então, aqui já compõe as restrições de geração mínima associadas às hidrelétricas e também as restrições de defluência mínima, de turbinamento mínimo, também restrições hidráulicas associadas às hidrelétricas. Então, tanto aquelas de geração quanto aquelas associadas a algum turbinamento ou defluência mínima referente às hidráulicas. E após isso, a gente tem todo para compor ali o atendimento à demanda, que nesse horário de 93,7 GB, a gente tem as termoelétricas mais caras, algumas ainda com valores da água iguais a zero, e posteriormente com valores da água entre o CMO, de R$260, e zero. Né? Então, tanto termoelétricas quanto hidrelétricas, aqui a gente tem a separação tanto de hidráulicas, fio d'água, reservatório, elas compõem ali o grupo de geradores, juntamente com as termoelétricas, com CBUs que não sejam ali as com geração compulsória, até o atendimento de toda a demanda. Então, só lembrando que a gente traz aqui como que se deu o atendimento da demanda, considerando todo esse grupo de geradores, né? Lembrando que para a gente completar essa informação da oferta e demanda, a gente tem ainda essa pendência de trazer toda a disponibilidade do parque visto pelo modelo DCEM, lembrando que tem as particularidades ali, tanto das térmicas quanto das hidráulicas. E abaixo nós deixamos a tabela, né, com relação à participação, o percentual de participação de cada uma dessas fontes. Então, aqui o horário de 12h30 e aqui o horário das 19 horas. Então, já vê uma carga um pouquinho mais elevada, na ordem de 98 GB. A parcela de geração compulsória, principalmente aqui em termos de renovável, mais baixa, a gente já não tem as fontes solares. Então, a gente é possível observar flexibilidade hidráulica em patamares próximos, as hidráulicas com custos iguais a zero, patamares um pouquinho mais elevados, né, um maior grupo de geradores, né, para o atendimento da carga, mas a gente tem um valor aqui, um grupo de geradores maior aqui para o atendimento da demanda nesse horário das 19 horas, uma vez que a carga é mais elevada e renovável é mais baixa nesse horário. E aqui também nós deixamos o percentual de participação de cada uma dessas fontes. Então, a gente fica à disposição ali também para eventuais dúvidas com relação a esse gráfico e essa tabela que a gente está apresentando como novidade aqui nos encontros. Agora a gente volta para a curva térmica, a gente, é um gráfico que a gente também já vem apresentando há algum tempo. Basicamente, nós estamos elencando aqui todas as termoelétricas em ordem crescente CVU e em relação à sua disponibilidade, pintando, né, então achurando aquelas termoelétricas que estão ligadas no modelo em determinada hora. Então aqui, primeiramente, às 12h30, a gente tem um parque termoelétrico com uma disponibilidade total de 23,6 GB nesse horário. A geração, nesse momento, às 18h30, é por volta de 8 gigawatts, 34% do total disponível, composto tanto por geração flexível, 65% desses 8 GB, ordem de mérito 25% aproximadamente, e o CT aproximadamente 10%. Nós estamos deixando aqui, sinalizando as termoelétricas, tanto as termoelétricas GNL, como no caso de Santa Cruz Nova e Linhares, quanto as últimas termoelétricas que estão sendo despachadas pelo modelo para cada uma dessas titulações, seja em flexível, que é no caso de Paulínia, Porto Itaqui, no caso de UCT, e também as termoelétricas ordem de mérito, aqui Prosperidade. Além de Linhares, que já é uma ordem de mérito de forma antecipada, tanto Linhares quanto a Santa Cruz não. E o mesmo exercício para as 19 horas, então parque com a mesma disponibilidade, muito próxima, geração total um pouquinho mais elevada, uma vez que a gente tem uma carga um pouquinho mais alta. Se nós olharmos o PLD que nós mostramos anteriormente, ele está mais flat, o PLD, tanto em termos de vale com pico, né? Então não tem tanta variação, e a gente vê essa baixa variação também em termos de geração termoelétrica, sai ali no vale na ordem de 8 GB para 9 GB aproximadamente. Nesse próximo gráfico de pizza, nós estamos separando a termoelétrica, o grupo das termoelétricas em
rápidas, médias e lentas, então tempo de resposta. Então, as rápidas com TEON igual ou abaixo de 8 horas, intermediárias acima de 8 e abaixo de 24 horas, e acima de um dia de TEON seriam telemétricas lentas. Então, a gente nota que às 12h30, o maior grupo gerador, tanto em termos de disponibilidade, quanto em termos de atendimento à carga, são referentes às termoelétricas lentas. E as termoelétricas médias e rápidas, com uma participação total ali próxima às 4 gigas, e de certa forma, basicamente inflexível e pouco ali na ordem de mérito. E nós deixamos também, em termos de CVU, com destaque ali para as rápidas e médias com CVUs mais elevados, né? Então, aquelas que estão disponíveis e não estão gerando, caso o modelo necessite, ali de termoelétricas rápidas para atendimento de ponta, por exemplo, né? Então, CVUs médios na ordem de ponderado, na ordem de 1,2. Então, CVUs bastante elevados, principalmente quando a gente compara com as lentas, metade aproximadamente, em termos de lenta. E deixamos aqui o mesmo exercício para as 19 horas, né? Então, comportamento muito parecido entre as 12h30 e 19 horas. E, por fim, o complemento das contingências do modelo D100. Não tivemos contingências de publicação, seja publicação no nível 1, nível 2, né? Ou seja, desabilitar o algoritmo crossover, desabilitar o CT no último mês. Então, nós deixamos aqui tanto o acompanhamento ao longo do último mês, dos últimos dias, e também o esquemático visual de como funciona o protocolo de contingência do ONS e da CCE. Com relação à previsibilidade, o Humberto já trouxe anteriormente o que nós estamos dando em termos de previsibilidade para o modelo D100, todas ali em termos de OPEROH.DAT nesse momento, o modelo D100, lembrando que o modelo D100 ele foi horizonte de uma semana. Então, a primeira delas referente ao HPort Primavera, estamos aplicando ao longo desse mês operativo 4.600 de vazão de efluente mínima e não estamos considerando a exceção de taxa aqui de Porto Primavera e a restrição de nível de Porto Primavera ao longo desse mês operativo. Com relação ao HE geral, nós também estamos aplicando previsibilidade, não estamos considerando o valor aqui mínimo de 90 metros de cota da HE geral representado pelo ONS, nós estamos aplicando as cotas, tanto mínimas e máximas, conforme ali aquele polinômio apresentado anteriormente aqui pelo Humberto na apresentação. A gente deixa o print aqui do último deck publicado. E, por fim, a vazão vertida mínima da HE Castro Alves, né? Eu acho que aqui seria a vazão vertida máxima, né? Então, ela não está sendo considerada, seja pelo modelo do ONS, quanto pelo da CCE, uma vez que ela é condicional, né? Mas uma vez que ela seja considerada no deck do ONS, a gente vai desconsiderá-la. É isso, né? Então, só resgatando aquela previsibilidade relativa ao TE Porto de Sergipe, ela não está sendo considerada no modelo nessa semana operativa, ela vai ser considerada a partir da próxima, né, em termos de impacto direto no modelo D100. É isso que eu tinha para trazer, eu agradeço e retorno para você, Vinícius. Obrigado, Cássio. Bom, então, trazendo aqui alguns destaques da operação eletroenergética. Esse mês corrente, então a gente tem primeiro aqui o acompanhamento do GSF, a gente traz o fator de ajuste do MRE, primeiro com a garantia física modulada do SIM, né? Então a gente traz o realizado de novembro em 65,4%, e a discriminação diária, com os dados observados até o dia 16/12, e previsto considerando a geração hidráulica comandada ali pelo DECOMP, sendo que com os dados observados de dezembro a gente tem 75,5%, então até o dia 16, e complementando o mês com esse previsto aí pelo DECOMP, a gente fecharia o mês com 75,7% de SF. Quanto ao fator de ajuste para fins de repactuação do risco hidrológico, tanto com a garantia física flat modulada, a gente teve o realizado do mês de novembro em 73,6%, e para o mês corrente, a gente tem um realizado então até o dia 16, observado em 88,7%, e complementando o mês com a geração do DECOMP, fecharia dezembro em 88,9%. Trazendo a estimativa dos encargos por razão de despacho térmico, então a gente traz aqui no gráfico, né, para cada dia o que foi de geração térmica programada, total e verificada por razão de despacho, bem como aqui nas linhas o que foi comandado pelo DECOMP ONS, DECOMP CCE, D100 ONS e D100 CCE.
E aqui na tabela abaixo a gente traz então as estimativas dos encargos, sendo um total até esse dia 16 de dezembro de 48,8 milhões, sendo 18 milhões por razão elétrica, 10,2 milhões por unit commitment, resposta da demanda 6 milhões e meio e constraint off térmico em 14,1 milhões. O custo de descolamento entre o CMO e o PLD está na faixa de 6,2 milhões de reais nessa estimativa. A gente traz aqui também a estimativa do SS por constraint off das usinas eólicas. Então a gente tem aqui os cortes por indisponibilidade. A gente teve cortes por disponibilidade nas eólicas nos dias 4, 6 e 7, um pouquinho aqui no dia 13. Então aqui na primeira o gráfico a gente traz os valores em média diária, né, megawatt médio. Aqui no gráfico de baixo os valores percentuais em relação ao recurso total disponível para geração. E embaixo os encargos estimados para cada um desses dias. E o total aqui do mês, somando R$150 mil até o dia 15 de dezembro. A gente traz aqui também alguns dados de resposta da demanda. Primeiramente aqui os dados do mecanismo estrutural, onde as ofertas são feitas no D-1. Então a gente traz um histórico aí dos volumes médios mensais nos horários em que tiveram redução da demanda no mecanismo estrutural, bem como os encargos gerados em cada um desses meses. E para o mês corrente a gente abre aqui em dados diários. Então a gente viu algumas ofertas aceitas nos dias 2 e 3 e entre os dias 8 e 10. E a gente detalha aqui, né, traz na tabela mais detalhes do mês passado e mês vigente, sendo, então, para o mês vigente, um volume médio nas horas em que teve ofertas aceitas, próximo ali dos 33 megawatts médios, um preço médio de R$384, um pouco maior do que vinha no mês de novembro de R$304 por megawatt-hora. Aqui o número de horas de redução. Então, em novembro a gente teve 81 horas com redução, agora aqui em dezembro a gente está em 24, porém, né, só até o dia 17. O número de agentes até agora é o mesmo, as faixas de potência das ofertas individuais, então para dezembro a gente está entre 7 e 44 megawatts médios, e a faixa de preço também das ofertas individuais entre 300 e 400 reais. A gente destaca aqui que não há geração de encargos no dia 17 de dezembro, porque todas as ofertas aceitas estão com o preço da oferta cobertos pelo PLD. Portanto, não há produção de encargos aqui no mecanismo estrutural. Quanto ao mecanismo de disponibilidade, a gente traz também histórico. Então, teve aquele primeiro certame ali, né, entre os meses de novembro de 24 e janeiro de 25, e o segundo certame do mecanismo de disponibilidade, que se iniciou em setembro de 25 e vai até janeiro de 2026. E o formato aqui é o mesmo, né? Então, para esse mês, a gente observa que o operador já utilizou todas as 6 reduções disponíveis que ele tinha para esse mês. Aqui destacados, né, a maioria ali até o dia 5 e uma aqui no dia 11. E a gente traz aqui no gráfico os volumes médios de redução, né, nos horários em que teve redução por disponibilidade, número de horas, número de agentes, o encargo estimado, 6,5 milhões, aqui é o encargo total, né, da receita fixa para a parcela de dezembro, sem nenhum abatimento ainda. Quando esse valor estiver contabilizado, a gente vai trazer aqui com eventuais abatimentos se ocorrerem por não entregas, e os acionamentos mensais aí já totalizando os 6 disponíveis, como já citado. A gente traz também aqui o acompanhamento da exportação internacional. Então a gente observou um pouco de exportação nos dias 12 e 13 de dezembro, e a gente traz aqui o preço spot do mercado elétrico da Argentina e do Uruguai, sendo a média para a Argentina de novembro e dezembro de R$ 198 por megawatt-hora, e para o Uruguai, R$ 209,06 por megawatt-hora nesse mesmo período. Então a gente discrimina aqui nessas exportações entre exportação térmica ou exportação de energia vertida turbinável. A gente vê que foi toda por geração térmica. E a gente discrimina aqui quais usinas que realizaram essas exportações. Então a gente viu aí Jorge Lacerda B e C e Candiota 3. E também a gente estima a compensação de conta bandeiras, sendo nenhuma compensação ainda para esse mês de dezembro. Por fim, a gente traz um acompanhamento, né, do vertimento turbinável entre novembro e dezembro, que a gente traz o gráfico, esse valor horário para cada um dos dias e também o valor mínimo aqui em vermelho para cada um dos dias. E no gráfico de baixo a gente discrimina por submercado, destacando aqui, né, em verde o submercado sudeste com a maior parte da energia vertida turbinável entre novembro e dezembro desse ano.
Com isso eu finalizo aqui a parte da operação eletroenergética e devolvo a palavra. Obrigado, Vinícius. Bom, dando sequência aqui na apresentação. Passando rapidamente aqui em termos do histórico do PLD, né, mas deixando aqui mais depois para uma consulta rápida, né, basicamente o que temos aqui, né, é um PLD começando o ano ali próximo ao piso, com alguns picos, né, principalmente ali para atendimento da carga líquida mais elevada. Depois, uma elevação aqui no mês de março, né, atingindo os valores mais elevados em termos de média mensal, né, de R$ 327,32 por megawatt-hora. Depois, o que a gente observa, né, é um patamar mais constante aqui, né? Se a gente olhar as médias aqui de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, todos na casa ali entre R$ 200 e R$ 300, né? Tendo comportamentos principalmente aqui em termos de vale, né? E poucos picos, começando a aparecer picos aqui principalmente no mês de agosto, depois novamente aqui, basicamente em novembro, né? Então, em novembro a gente destaca o valor no dia 6 de novembro de 2025, né, às 19 horas, de R$ 734,36 por megawatt-hora. E para o mês de dezembro, né, tivemos o valor de R$ 1.421,87 por megawatt-hora, aqui no dia 3 de dezembro de 2025. Bastante influenciado ali, né, pelas condições desfavoráveis em termos de Belo Monte ali, né? Tanto que o INSS até com uma declaração da gente passou a representar uma restrição de média diária máxima, né? E também a questão de uma carga elevada aqui nesse dia. O mercado sul e sudeste muito próximo, né, em termos de comportamento. O supermercado do Nordeste ficando mais tempo aqui no piso, né, junto com o supermercado do Norte, e depois, né, o Nordeste tendo mais movimentos ali de redução de vale, né, chegando ao mínimo regulatório, enquanto do Norte acompanhando mais o comportamento do supermercado Sudeste, não tendo tantos vales ou vales menos expressivos. Bom, em termos da projeção do PLD, então eu volto a palavra agora para o Cássio, para ele dar sequência em termos dos resultados ali da projeção. Obrigado, Humberto. Boa tarde novamente. Eu vou trazer aqui para os senhores o resultado da nossa projeção que da REV 2 de dezembro. A gente começa inicialmente com um disclaimer, né? Então, ressaltamos que é de responsabilidade exclusiva dos agentes de mercado e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação comerciais, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades em qualquer tempo, sob qualquer condição. Não cabe atribuir à CCE qualquer responsabilidade para a tomada de decisões administrativas ou empresariais relacionadas a este tema. Com relação aos resultados, né, então a gente já passa diretamente para os resultados. A gente tem a nossa projeção já preliminar, ela é referente ao mês de janeiro de 2026. Em termos de premissas, nós apresentaremos aqui nessa reunião apenas ao caso de projeção de IENA por redes neurais artificiais e a primeira sensibilidade, que seria a projeção de IENA via SMAP estendido, considerando a precipitação observada de dezembro de 2017 a fevereiro de 2019, né? Então, a gente está chamando aqui de SMAP 17 e 18, né? Mas ela já adentra o ano de 2019, dado ao horizonte de nossa projeção, que é de 14 meses. E as demais sensibilidades, a 2, a 3 e a 4, nós deixamos apenas os anexos para a conferência posterior. Então, no anexo dessa apresentação, a gente traz todas as sensibilidades, inclusive a que a gente vai apresentar agora nessa reunião, que seria apenas, caso aqui, projeção do PLD e caso sensibilidade 1. Em termos de resultados, já trazendo aqui a projeção do PLD, para esses dois casos, em vermelho, a projeção de IENA por redes neurais artificiais, e em roxo, nossa projeção executando a precipitação de 2017 e 2018 com execução do SMAP. Bom, em termos de projeção RNA, a gente tem para os próximos meses, então já em 2026, quase uma manutenção, uma queda bastante tímida
do PLD ao longo do próximo trimestre, então janeiro, fevereiro, março, na ordem de 270 a 290 reais por megawatt-hora. As reduções mesmo vêm apenas a partir de abril e maio, chegando a patamares ali médios para o mês de maio de 140 reais por megawatt-hora, e ao longo do próximo período seco, elevações do PLD em patamares médios ali de 250 reais por megawatt-hora. Já no caso da projeção do SMAP, 17, 18 e 2019, a expectativa é mais otimista em termos de expectativa hidrológica, em termos de ENA. Então, já para o mês de janeiro de 2026 e ao longo do primeiro quadrimestre do ano de 2026, patamares em torno de 100 reais por megawatt-hora, e a gente vê elevações nos níveis de PLD apenas a partir do período seco de 2026, chegando a patamares máximos de 400 reais por megawatt-hora, considerando essa premissa de precipitação 17 e 18. Em termos de média do PLD, a gente foca aqui em 2026, em termos de média de PLD, então em 2025 a expectativa já está quase certa, né, em termos de 225 reais. A gente tem ainda alguns dias até o fechamento do mês, então ambas as projeções estão muito próximas, mas 2026 RNA um pouquinho mais alto, 244 reais por megawatt-hora, uma volatilidade mais baixa em relação à projeção do SMAP 17 e 18, que tem períodos mais baixos, períodos mais elevados ao longo do ano, uma média também próxima, na casa de 234 reais por megawatt-hora. Com relação à expectativa de desacoplamento entre o submercado Sudeste e o submercado Nordeste, em ambas as projeções nós temos expectativa de descolamento do PLD. Para 2026, no primeiro trimestre, um pouquinho mais elevado no caso de RNA, então tanto RNA quanto SMAP está associado ali à hidrologia favorável no Norte, então faz com que tanto o Norte e o Nordeste eles acoplem do Sul e Sudeste. Aqui a gente está mostrando o Nordeste, mas é motivado principalmente por altas afluências no submercado Norte. Com relação ao segundo semestre, também patamares elevados ali de descolamento em alguns meses, julho, agosto, setembro, ali principalmente associado à renovável, à oferta renovável mais elevada no submercado Nordeste. Temos médios de expectativa de descolamento anual, a RNA em R$ 86 e o SMAP em R$ 111 por megawatt-hora. Com relação ao que foi considerado nossas projeções, para essas duas projeções em termos de energia natural fluente, em percentual da MLT, a gente começa com o caso do RNA. Então, para o próximo trimestre, primeiro trimestre, a gente viu os patamares mais elevados de PLD, uma manutenção, né, dos níveis de PLD em torno de 280, 260 reais por megawatt-hora. Então, estão associados a essas zenas abaixo ali de 80% da MLT nos primeiros meses da projeção, e então, né, há uma elevação em termos de ENA a partir do mês de abril, né, chegando próximo à MLT, e valores elevados ali até a primeira metade do ano. Eles ficam mais baixos apenas na segunda metade de 2026, no caso do RNA. Já para a projeção do SMAP 2017, a projeção de ENA é mais otimista, então a gente vê aqui valor muito próximo à MLT em 2026, beirando ali os 90%. Nos primeiros meses, eles ficam mais baixos apenas a partir do segundo trimestre de 2026, com valores abaixo de 70%, e no segundo semestre eles se elevam em termos de MLT, chegando próximo a 100%. É isso que a gente considerou de ENA. A gente só reforça que as demais sensibilidades a gente deixa nos gráficos posteriores no anexo dessa apresentação. Com relação à expectativa de armazenamento e percentual da energia armazenada máxima ao final de cada um dos meses da projeção, então a expectativa ao longo do próximo período úmido do caso RNA é o repressionamento dos níveis do reservatório até patamares próximos a 80% de armazenamento, e um pouco mais baixo no caso do SMAP, chegando a níveis máximos em 75% de armazenamento, nível máximo ali muito próximo ao que a gente viu em 2024. E o depressionamento para o próximo período seco, chegando ali até o final do ano, que vem em patamares mínimos na ordem de 61 para RNA e 63, 62, 63 por causa do SMAP 2017-18.
E, por fim, para fechar aqui o acompanhamento da projeção, atualização da projeção, na verdade, a gente traz a expectativa das bandeiras. Para os próximos 5 meses, a expectativa é a migração da amarela para a bandeira verde, então, a partir de janeiro. Então, a verde ficaria ali até o mês de maio, e só então migraremos para a amarela e, eventualmente, bandeira vermelha patamar 1 ao longo de 2026, mas apenas a partir de junho. Uma situação similar no caso do SMAP de 2017 e 2018, que a gente ficaria no primeiro quadrimestre do ano na bandeira verde, só então a gente expectativa de migração para amarela e eventualmente até vermelha patamar 2 ao longo de 2026, considerando a projeção do SMAP, por conta da elevação ali do PL negativo e uma redução ali do GSF Band. Em termos de projeção, nós tínhamos para trazer a isso, a gente fica à disposição e eu agradeço novamente. Mas para Humberto realizar o fechamento. Bom, obrigado, Cássio. Deixa eu pegar aqui. Tá. Recebemos aqui duas perguntas, né, do Humberto Moraes. Bom, a primeira pergunta está associada aqui. Prezados, boa tarde. Poderia informar qual será o tratamento dado pela CCE diante do ofício 195/2025, SGM ANEL? A UH Jacuí já será reconsiderada nos DECs a partir do DEC da RB3, a partir de janeiro? Será dada a previsibilidade de um mês, retomando a modelagem de usinas apenas a partir de fevereiro, ou a usina já será modelada a partir de janeiro? Bom, obrigado pela pergunta, Humberto. Em termos desse tratamento, né, uma vez que é uma decisão judicial, né, esse caso específico a gente tem por costume seguir a decisão, né, no momento imediato, né? Então, ou seja, para esse caso de restabelecimento de UGs, tanto hoje no DECEM, quanto depois no DECOMP e consequentemente no New Wave, né, caso não caia a decisão, a princípio a gente deve seguir essa decisão. Qualquer outra indicação diferente dessa, né, a gente busca ali, não sei se vocês acompanham, mas no último boletim InfoPLD diário, né, agora a gente tem uma sessão de previsibilidade que a gente atualiza diariamente. Então, qualquer tratamento diferente pode até ser acompanhado lá mesmo, né? Mas a princípio a gente ainda não publicou, né? Estamos fechando, né? Uma vez que essa indicação desse ofício veio hoje no DEC, mas a princípio a nossa decisão costuma ser de seguir essas decisões judiciais. Bom, em termos da segunda pergunta, né? Diante da atualização, o Humberto Moraes também fez uma segunda pergunta. Diante da atualização da duração dos patamares de cada determinados para 2026, poderia confirmar como serão calculados os valores atualizados de geração de usinas não simuladas individualmente? Será considerado o mesmo valor em megawatt médio por patamar, já adotado anteriormente, ajustando apenas a duração de cada patamar e calculando a média mensal? Ou o valor por patamar em si também será recalculado? Bom, entre as duas opções aqui, a gente entende que, assim como foi feito nos demais anos, seria a primeira opção, né? Ou seja, se mantém, né, os valores conhecidos por patamar, e depois calcula a média mensal, assim como sendo essa atualização ali por patamar em si mesmo, né, o recálculo por patamar apenas realizado em maio, ali com os dados fechados ali do horizonte de 5 anos. E nesse caso, né, já incluiriam ali para o ano que vem, 2025, né? Então, só uma vez de cada mês. Uma pergunta adicional quanto às decisões judiciais: a MPF determinou a criação de um grupo para reavaliação do hidrograma de Belo Monte até fevereiro, adoção do hidrograma de Piracema, caso nenhum novo seja definido até lá. Nesse caso, por ser uma decisão judicial, também haverá reflexo imediato nos modelos?
criação de um grupo para avaliação do hidrograma até fevereiro, redução da piracema, caso nenhum novo seja definido até lá. Neste caso, por ser uma atuação. Vou pedir, Moraes, para você perguntar novamente no encontro do dia 2 ou abrir um chamado. A gente vai avaliar, a princípio, né, o que a gente lembra de ter adotado em ação de decisão judicial estava associado a uma termoelétrica, se eu não me engano, e assim como a ANEEL pode soltar ou não um despacho de entrada e suspensão de maneira mais célere, né, a gente sempre passou seguindo, né, essas decisões. Em termos de decisão de restrições de defluência, a princípio, né, a gente precisaria dar uma analisada nas indicações. Então, eu peço, né, que essa pergunta possa ser repetida ali no encontro ou através de um chamado aqui para a gente ter tempo de avaliar esse caso específico. Bom, voltando aqui, em termos de próximos encontros do PLD, a gente tem, então, o nosso próximo encontro no dia 29 de dezembro, né? Agora ainda esse mês de janeiro, mas já observando a visão de custo futuro do New Wave e do Decomp já referentes à primeira semana operativa de janeiro de 2026, né? E deixamos aqui também para consulta as próximas datas do encontro do PLD até metade do ano ali de julho. Então, agradeço a presença de todos, peço novamente desculpa ali pela não resposta total ali dos questionamentos, mas ficamos à disposição ali ou pela central de atendimento ou no próprio próximo encontro já para buscar responder esses questionamentos. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço a presença de todas de todos e todas e nos vemos então no próximo encontro do PLD. E desejo já um feliz Natal, né, para todos. E ano novo a gente deseja no dia 29. Um abraço.